Olá, gente! Mais uma vez aqui no mais um episódio aqui dentro do Enix 2025. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e agora com um super profissional, uma pessoa gentilíssima, que sabe muito, que vai dar uma aula pra gente aqui agora, o arquiteto Breno Lima. Breno, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Haroldo, aqui. eu que agradeço o convite. Tá? A gente se conheceu no momento que eu estava até nervoso, porque toda palestra é uma palestra em outro evento, e você me acalmou com um olhar muito tranquilo. Ah, legal, muito obrigado, cara. Tá? Mas fala um pouquinho para mim da sua história. Eu sei que você é paulistano, daqui da Zona Norte. Isso. Tá? Comecei a carreira como qualquer estagiário, né? Fazia projeto convencional ali, reforma de apartamento, fui gerenciar obra. Vamos um pouquinho antes. Por que você virou arquiteto? Cara, por acaso, eu baixei um software chamado SketchUp quando eu tinha uns 12 anos, achando que era tipo um The Sims. Aí, puta, eu fazia muito estádio de futebol. Tá. Sempre quis fazer estádio de futebol em casa. E aí eu descobri que realmente você usa isso pra trabalhar. E aí eu já desenrolava muito, tipo, antes da faculdade, com 17, eu já fazia alguns projetos pra fora já, tipo, de modelagem em 3D e tudo mais. Falei, é arquitetura. Estudei sobre isso, fiz TCC na escola sobre isso. Falei, eu quero ser arquiteto. Até pensei depois em ser engenheiro, mas, cara, eu gostava muito de arquitetura. Acho que era aquilo. Eu gostava de criar, buscar soluções e tudo mais. Então, desde os meus 12 aí, eu pensei em ser arquiteto. Sim, eu acho interessante. Eu fiz engenharia, mas eu queria ser arquiteto também. Porque eu me sinto uma pessoa até, não vamos desmerecer os engenheiros, mas a arquitetura é uma coisa mais humanizada. São curvas, são movimentos, tem até uma certa sensualidade nas coisas, né? Que é bem diferente de uma coisa mais criteriosa e reta como a engenharia, aquele ângulo reto, aquela coisa mais assim, tá? E aí você se formou, onde você fez faculdade? Fiz Uninove, cara, na Barra Funda, aqui em São Paulo também. Não fiz nenhuma faculdade de nome, nem nada do tipo. Eu acho que eu aprendi muito mais no dia a dia do que na faculdade, sendo bem sincero. Foi na prática ali, testando, errando, aprendendo e continuando. Óbvio que você precisa ter a base, né? Mas muito do que eu utilizo hoje foi aprendendo na raça, cara. Você foi para obras e tudo mais? Meu primeiro trabalho foi na CT, de gerenciamento de trânsito. Depois eu fui trabalhar com gestão de obra. E aí foi ali que eu descobri que eu não queria trabalhar com construção convencional. Eu fazia gerenciamento de obras prediais. Teve um dia que eu tava preenchendo uma FVS, né? Ficha de verificação de serviço que você faz em obra normal. Então. E era eram várias caçambas de entulho que a gente tava fazendo a ficha de verificação ali. Eu falei, puta, isso aqui, um arquiteto que se preze devia pensar em alguma coisa para eliminar tanto entulho. E aí eu fui descobrindo e conheci através do container a construção industrializada. Lá em 2019, aí eu perdi meu estágio, né? Eu estagiei em 3, 4 lugares ali. Perdi meu último estágio. Antes de terminar a faculdade, eu já comecei a minha empresa. Comecei a minha empresa um ano e pouquinho antes de me formar. Você tá com quantos anos, então? Tenho 26. 26. Agora você está com 26. Agora 26. É porque você tem uma experiência tão vasta, a gente vê, que você parece, a gente acha que você é até mais velho. Não, mas você é sorriso, você tem essa cara de menino, tá? Então, a sua empresa tem quanto ano? Tem 5 anos minha empresa. 5 anos já. 5 anos. Você não tinha se formado. Comecei com 21 ali. Eu entrei na faculdade com 17. Então, com 21 para 22 eu estava pra me formar e abrir minha empresa. E aí eu comecei com arquitetura em container só. Aí depois eu fui me especializando, steel frame, modular, fiz pós-graduação, busquei cursos fora. E aí, uma coisa que eu sempre fiz diferente foi ir visitar, não obras, mas fábricas. Eu queria entender como que funcionava desde do primeiro parafuso que você ia colocar até o acabamento final, sabe? Sim. Então, cara, me apaixonei por linha de montagem, por tecnologias inovadoras. A gente acompanha muito por rede social, cara. Se você abrir meu Instagram hoje, é só arquitetura. Só inovação, só construção. Enfim, bastante coisa. Então, legal. Então, fiquei imersivo nisso. Aí, olha, até o caminho até meio inverso da minha, né? Porque você é um arquiteto que foi para uma coisa mais industrial, mais industrializada mesmo, tá? Mas sempre com um foco no ser humano, não é isso? Sim. Hoje, dentro do escritório, a gente atua com arquitetura biofílica, que é trazer a natureza para dentro do projeto. Já com uma pegada também de psicoarquitetura, neuroarquitetura também. Que é trazer essas questões... Explica assim um pouquinho. Bioarquitetura, você falou, foi isso? Arquitetura biofílica.
Tá. é trazer a natureza para dentro do projeto, sejam com plantas propriamente ditas, com integração com o espaço exterior. Então a gente trabalha muito o paisagismo, muitas aberturas ali, né? Trabalha com essa parte de ventilação cruzada, tudo voltado para a sustentabilidade. Então, ventilação cruzada que eu falo, né, ter aberturas em vários pontos da casa para que a gente não tenha necessariamente o uso de ar-condicionado. Trabalhe com materiais que tenham ótimos isolamento térmico, acústico, enfim. E traz essa parte da psicoarquitetura também. Psicoarquitetura é trazer a sensação de lar, a sensação de pertencimento para quem vai usar aquele espaço. Sim, é interessante que os americanos têm duas expressões para aquela mesma construção. House ou home. Exatamente. Então a psico seria home, né? Aquela Isso. coisa do lar, né? Do lar, que a do gente chama de casa ou de lar. Quando eu vendo isso que a gente está fazendo pro cliente, eu falo. Aí eu boto o cenário na cabeça dele. Imagina quando você chega cansado, cara, daquele dia exaustivo na rua. Você abre a porta da sua casa e você fala, finalmente estou em casa. Você até dá aquele suspiro de alívio. Sim. É isso, é a sensação de pertencimento, a sensação do seu lar, de descanso, de você estar mais leve. Tá. Uma casa necessariamente para ser um lar tem que ser grande? Não. Já fiz uma tiny house de 24 metros quadrados que, cara, a gente fez pensando em hotelaria, teve gente que comprou para usar, para viver aquela vibe tiny house. Então não necessariamente você precisa ter uma casa de 500, 1000 metros quadrados. Tá. E hoje, quais são os... Você tem grandes projetos, como funcionam? Conjuntos, unidades? Conta pra mim quantas obras você já projetou, gerenciou, construiu. Fala um pouco dos seus números fantásticos pra mim. Legal. Hoje a gente tem mais de, entre vários tipos de sistemas, né? Container, steel, wood frame, modular, painelizado. A gente tem mais de 80 projetos. Desses 80, uns 45 foram executados. Alguns foram mais estudo de viabilidade, né? Como é um mercado novo, a gente tem que fazer esses estudos para ver se é viável de fato. Atualmente a gente está fazendo o CT do Santos, CT Rei Pelé, está em execução, então está sendo uma experiência bem bacana, trabalhando com um sistema novo. A gente está desenvolvendo algumas coisas novas lá, né? Tá misturando um pouco de modular com painelizado, com novas tecnologias que estão sendo realmente desenvolvidas lá, né? Contamos com seu auxílio. Isso. Então, bem legal, cara. Eu tô envolvido em alguns outros projetos que eu não posso falar, projetos maiores, mas tudo bem, não tem problema, bem. A gente espera. Em breve a gente comenta mais sobre eles. Tá. Mas, cara, a gente vai desde o comercial ali, da coisa mais simples, até o residencial de alto padrão. Tá, legal. Tá, então você já fez casa de 24 metros e já fez casas de maiores? Cara, já fizemos uma casa de 750 metros quadrados. Vai ser executada agora em setembro. E o método construtivo? Essa a gente mesclou estrutura metálica paramétrica com container. Tá. O cara, ele tinha alguns containers parados e ele é um entusiasta da área do container. Então a gente quis provar que o container não é aquela coisa apertada, aquela coisa amassadinha, mais uma coisinha barata, sabe? Fez um projeto que uniu os dois ali, uma estrutura metálica, uniu o container, provou que é uma coisa ampla, que pode ser uma coisa com qualidade, com um ótimo acabamento, melhor conforto térmico, acústico e tudo mais. Olha só que legal, hein? Então a gente já fez de tudo um pouco. Sim. Já fiz um domo, não assim, né? A gente foi para a indústria naval e eu já fiz uma fábrica de tobogã para conseguir desenvolver esse domo junto com uma startup lá dos Estados Unidos. Sim. Eu acho uma das coisas interessantes é essa sua jovialidade e você consegue enxergar as coisas, talvez soluções fora do quadrado até, não é isso? Quer dizer, você foi É porque o pessoal de tobogã tem uma facilidade muito grande de mexer com fibras, não é isso? Exatamente, a gente foi tentando buscar essa solução. Acabou que nós não utilizamos essa solução, ela ficou meio que... Ficou uma solução meio arcaica pelo que a gente desenvolveu para o domo. Entendi. Então a gente usou um compósito químico que era a base de óleo vegetal reutilizado. O outro era a base de óleo de mamona, que é uma fonte renovável. Então a gente foi muito mais para uma pegada sustentável. E que eram painéis desenvolvidos em fábrica. Então... Só porque era sustentável não era mais caro, né? Acabou sendo um pouco mais caro. Mas é porque a gente desenvolveu um protótipo, é uma tecnologia que não existia no mundo. Então, ali a gente precisou gastar um pouquinho em protótipo mesmo. Tá na sua rede? Tá no nosso Instagram. Qual a gente levou para um evento, levamos para a Expo Offsite em 2023. Ela foi um puta atrativo. Saiu em mídia social, em mídia
SBT, enfim, tudo isso. Aquele domo que tava no off-site? O domo branco, é. Sim, sim. A gente levou ele lá, montou lá, no espaço do evento mesmo e, cara, por um protótipo até que ele fez um grande sucesso ali. Sim. E a partir dali saiu vendas aquele projeto? Saiu uma, depois o que era o responsável, né, pela startup, ele acabou desistindo do projeto por umas questões pessoais dele. Entendi. Então, mas de lá vieram diversas parcerias, com o Senai, com outras empresas bem bem legais, assim, de se trabalhar. Fala um pouquinho do Rei Pelé. O que está acontecendo lá? Eu vi, eu participei, vocês me apresentaram algumas peças, alguns projetos, mas eu não entendi. É que vocês foram muito. Me mandaram particionado, né? Sim, O que é o projeto? Foi mais lá? na correria. O CT Rei Pelé ele é meio antigo, né? Um certo pedaço do prédio dele. A gente vai demolir todo aquele pedaço e vai refazer tudo com construção modular. A ideia é que sejam montados, né, todos os módulos lá em 10 dias. E aí a missão CT Rei Pelé é 60 dias. Então, do momento que foi firmado até a entrega final, 60 dias de entre projeto e montagem ali. São mais de 50 módulos, mais de 1.000 metros quadrados de área construídas. E tudo isso em menos de 60 dias. A gente está na primeira semana, propriamente dita assim, e tem mais de 50% da estrutura já pronta. Eu vejo assim que nossa maior dificuldade vai ser mais a mão de obra civil ali para demolir o CT existente, fazer toda a remoção para conseguir chegar com os módulos, sabe? A parte de industrializados vai ser a coisa mais rápida que tem ali. Sim. Eu tive conversando, o Leandro esteve comigo, a gente viu. Ele me convidou, inclusive, para... Vou ver se a semana que vem eu dou um pulo lá para ver. Vamos, eu vou estar por lá. O Leandro, cara, ele é um grande professor. Hoje ele é o meu amigo pessoal, mas ele foi um grande professor. Eu fui em uma outra fábrica, que foi quando eu conheci ele, e ele me apresentou como era uma linha de montagem de carro, só que ele estava transformando isso para módulo. Ele me convidou para esse projeto. Na hora eu topei, né? Como arquiteto excelente, mas como santista também é. Então, você é santista também? Sou santista, então eu tenho a alma de torcedor. Né? Você gostava de fazer estádio, normalmente são mais... Né? Mas todo mundo gosta do santista, né? É muito bom isso. Sou santista, cara, então tá sendo uma realização pessoal também, né? Tá. A gente tá no Enix, tá? Sim. O que você entende o Enix? Explica na sua visão o que faz isso. Você já palestrou aqui hoje? Você participou só de uma palestra, não? Hoje foi só uma palestra. Hoje só uma palestra, porque... que tá um pouco corrido para nós por conta do trabalho. Graças a Deus, né? E o que é o Enix para você? Cara, é um evento que você consegue conhecer muitas novas tecnologias e fazer muito network também. É um evento que eu gosto muito de vir para fazer network. Você conhece profissionais excelentes, grandes marcas, né? Tem grandes palestrantes também, que eu acho bem legal. Então é um evento que esse ano eu estou participando mais ativamente, né? Vim nas outras edições, para concorrer a um prêmio. Ano passado eu vim como visitante, esse ano a gente veio como palestrante, eu também estou concorrendo a um prêmio. Tá certo. Qual é o prêmio que você está concorrendo? Arquiteto do ano. Arquiteto do ano. Estou na final. Eu votei para você. Maravilha, obrigado. Não é, gente? Tá? Mas a gente quer realmente, eu acho daqui é muito interessante que você tem as tecnologias e você tem com aquele público a base do sistema que faz as coisas crescerem, não é verdade? Não, tem razão. Aqui você vê muita inovação, né? Muita tecnologia e muita coisa aplicada. Isso. Eu sou embaixador da Expo Construção Offsite, que é um outro evento da área. E lá a gente não está dentro de um pavilhão como que é aqui, né? Lá é tudo aberto, cara. É céu aberto, então você tem que ir com algo pronto. Você tem que ir com algo que realmente funcione, um produto pronto. Então, tudo que a gente está vendo aplicado aqui, todos esses produtos, cara, eles são transformados em habitações. Em lares. Em lares, perfeito. Eu vou te contar uma coisa, Breno. Eu tive na última edição e levei a minha esposa junto. Que legal. Que ela é da área de educação, né? E ela achou fascinante. Ela falou, eu quero aquela. Não, eu quero aquela. Não, eu quero aquela. Que bacana. Porque ela falou assim, é só comprar? Eu falei assim, é só comprar. É só comprar. Porque você compra, quer dizer, a gente está sendo minimalista, simplista, mas não é. É literalmente comprar mesmo. Apronta o terreno, a infraestrutura e você vai lá e põe a casa. Tirando o ano que eu montei minha própria casa, todos os anos a gente vendeu todos os projetos. Olha só. Não teve um que não saiu de lá vendido e
Então, a maioria está sendo utilizado para Airbnb, mas teve alguns que foram para virar showroom, virar comercial, enfim, bastante coisa. Sim, eu acho um mercado muito interessante também, esse corporativo das franquias. Eu Sim. acho que você pode colocar essas tiny houses, ou esses ambientes, essas casinhas, Aham. tá? Em qualquer lugar, né? É. A gente. A primeira que eu desenvolvi, ela era um caixotinho, que ela tinha 24 metros quadrados. Mas ela era 2,40 por 3,60 e ela vinha toda dobrada e embalada como se fosse um presente. Aí você removia, né, o plástico dela, você desembrulhava ela, né? Você levantava o telhado para virar um triângulo, colocava duas estruturas metálicas e virava um mezanino na parte de cima da casa. Ela foi comprada por um influenciador. Ela tá na represa de Garatá, no interior de São Paulo. Tá. Já tem 3 anos que ela tá lá sendo utilizada como Airbnb. Eu vejo que as pessoas te seguem, te conhecem, Sim. tá? Você que se considera hoje um construtor, um visionário, um influenciador. Quem que é o Breno? O que o Breno acha do Breno? Ou é tudo isso? Fala pra mim. Tá. O Breno é um entusiasta de construções industrializadas. Eu sou arquiteto, minha paixão é projetar e pensando não só na parte dos lares, mas em como isso vai ser executado de fato. Como eu consigo fazer a diferença não só para quem está executando, mas para o meu cliente também. Sim. Né? É pensar em logística, é pensar em montagem, em dar o mínimo de dor de cabeça possível, porque a gente sabe como são as obras tradicionais hoje. Sim. Então mas eu me considero muito entusiasta, cara, um deslumbrado, melhor dizendo. Eu gosto de conhecer novidades, inovações, ver o que o mercado oferece de novo e aí fugir um pouco da caixa para tentar entender como a gente pode ser mais ágil, ter mais qualidade e, querendo ou não, um preço. Mais né? barato também. Mais barato também. A gente tô mais um deslumbrado. Sim. Eu coloco, se você ver no meu Insta, eu tô lá, entusiasta sobre fixação e processos construtivos. Legal. Não Sigo é? bastante. É entusiasta. Eu gosto, eu acho que você deve fazer assim, quando você cria alguma coisa, quando eu crio, eu sento e fico olhando aquilo e eu falo o que aquilo pode impactar na vida de alguém. Exatamente. Você pensa da mesma maneira, ainda mais, né? Da mesma maneira. E eu gosto de estar sempre aprendendo, né? Por exemplo, nessa questão do CTR Pelé, eu tô diariamente lá com o Leandro, que é um engenheiro mecânico impecável, assim, e a equipe que ele trouxe também, eles são muito, muito inteligentes, cara. Então, no dia a dia, eu tô aprendendo coisas que você não vê na faculdade, a maioria dos arquitetos não conhece. Você tá pensando ali em parafuso, propriamente dito. Qual Sim. vai ser o melhor tipo de fixação, que seja mais rápida, que seja mais fácil, que nos permita trazer um acabamento melhor, sabe? Essas coisas você não vê na arquitetura e como um deslumbrado ali, eu vou conhecendo e aprendendo muito com eles, né? Sim. Essa parte dos parafusos que a gente estava conversando com você foi... Cara, vou ser bem sincero, tá? Nunca imaginei que um parafuso ia fazer tanta diferença no projeto. Eu tenho uma frase, foi junto com uma amiga minha, uma colega de trabalho, que eu fiz que fala assim: a fixação foi feita para não ser lembrada. Perfeito. A gente tem que estudar ela na hora de colocar. E depois que colocou lá, esquece. Ela não pode mais te dar dor de cabeça. E eu acho que é assim para tudo também. Então, eu estou vendo, você é um entusiasta e é que vai juntar todas as coisas. Você gosta de gente? De pessoas? Gosto de pessoas. Eu gosto de conversar bastante, trocar ideia, informação. Sim. Eu gosto de trocar experiência, cara, sendo bem sincero. Mas eu sou mais time animais ali também. Às vezes você, sei lá, cara, você só precisa conversar com o cachorro e achar que ele tá te entendendo. É porque eu falei isso, porque você se preocupa com o conforto das pessoas. Conforto. Então você se preocupa com gente. E até os bichinhos estão lá dentro juntos também, né? Sim. Tá? A gente tenta trazer um lar para todos, né? Todos os membros da família, né? Sejam famílias tradicionais, famílias multiespécies, enfim. Isso, multiespécie. Eu adoro essas expressões. Como é que você falou que a casa é Psicoarquitetura. Psicoarquitetura. Isso, e arquitetura biofílica. Tá? Psicoarquitetura é realmente trazer essa sensação de lar, mesmo que seja, às vezes, com memória afetiva, por exemplo. Sei lá, você, por exemplo, comentou comigo que você nasceu ali na divisa do cruzamento da Faria Lima. Isso. Às vezes a gente traz alguma coisa que remeta a uma lembrança
que você tinha da época, que vai te trazer essa sensação de pertencimento, através da nostalgia, enfim, tudo mais. E a arquitetura biofílica trazer a natureza para dentro do projeto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Depois nós fomos morar em Indianópolis, aí no Planalto Paulista. E a nossa casa era uma casa anos 50, antes de ser aquele quadradão, que ela Sim. virou toda quadrada. Então ela tinha aqueles muros de pedra, aqueles portões baixinhos, tá? Não tinha grade, tinha uns tubos, né? E eu amava aquela arquitetura, tá? E isso realmente me traz. Adoro coisas modernas, mas se eu pudesse hoje desenhar uma casa, poderia ser até em processos construtivos modernos, mas ele seria com uma cara muito retrô. Trazer alguns adornos diferentes, né? Isso. A gente já tem algumas técnicas para fazer isso acontecer. Tá certo. Seja com molduras de EPS, por exemplo. Tem umas mais padrões que a gente vê no mercado. Sim. Mas tem umas que você consegue ter o design ali e você simplesmente cola e depois, se quiser pintar, pinta. Senão, ela já tá branquinha ali, tem todo o acabamento, é bem bacana. Tá. Querido, qual que é o seu futuro? O que você... É porque você tá muito... O seu futuro é muito longo ainda, né? Você tem um histórico fantástico. Ah, obrigado, cara. Né? Fruto de muito trabalho, muita Eu correria. vou falar que você é jovem de novo, mas não que seja inexperiente, você é muito experiente. Mas o que você planeja aí para frente? Quais são os seus sonhos? Os seus projetos? Eu tenho uma meta pessoal que é... E aí eu tô abrindo pra você, tá? Nunca comentei isso. Então você só vai falar comigo. Só com tá? você. Ninguém vai ouvir. Eu tenho uma meta de revolucionar a construção aqui no Brasil. Tá? De todos os setores, tá? Seja desde do Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão. Tenho a meta de fazer com que você não precise se preocupar com obra. Então, vou tentar caminhar para isso. Sim. Sabe que eu vi isso hoje já? Numa palestra aqui, né? Numa palestra, num painel, o Gustavo Posato falou que quando ele estava no começo da faculdade, ele falou pro colega dele que ele queria mudar o mundo. E eu acho que ele mudou, na maneira dele, ele mudou, tá? E o amigo dele deu risada dele, né? Quer dizer, e eu acho que você tem todas as peças e as chaves e os lápis para fazer essa mudança. Obrigado. Obrigado tá? mesmo. Meu, parabéns. Parabéns pela sua carreira, pelo que você está fazendo, pelo impacto que você está causando na vida das pessoas. Valeu, obrigado, Haroldo. Tá bom? Eu que agradeço por toda a parceria, pelo convite. Que é isso. E por toda a mentoria que você tem me dado. Não, o que você precisar, a gente está à disposição. Tá? Se quiser se despedir, fica à vontade. Pessoal, obrigado. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é arc.brenolima em todas as redes sociais. Tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado, querido. Fantástico, tá? Aprendi muito hoje com vocês. E aqui, terminando mais um episódio aqui do podcast no Enix. Até a próxima, gente. Obrigado.